Chegamos ao último dia do nosso devocional sobre como ser uma mulher virtuosa e o que eu quero pensar com você hoje é como é que você vai saber se você está avançando, se você está se tornando ou não uma mulher virtuosa. Primeira dica de todas que eu quero deixar para você é: assista às aulas que eu fiz, tá? Sobre a mulher virtuosa. São 3 aulas no total. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo, tá? Para você assistir. Essas aulas são o estudo de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Nós estudamos versículo por versículo para você tirar todas as suas dúvidas sobre o que a Bíblia fala lá nesse capítulo sobre a mulher virtuosa. Mas existem outras coisas também para você avaliar a sua vida e é sobre isso que a gente vai pensar aqui hoje nesse devocional. Antes da gente começar, já lembra de deixar o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com suas amigas. Seja uma missionária da palavra de Deus. Ajude essa palavra que está sendo falada aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo, a chegar em outras mulheres e abençoar a vida delas também, como você tem sido abençoado, tá bom? Os versículos que eu separei para a gente pensar hoje estão em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. É o primeiro que a gente vai ler aqui. Gálatas 5, 22, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Segundo versículo, segunda passagem que a gente vai meditar, está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui 2 listas de qualidades, virtudes, características que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E não é que você faça esse trabalho sozinha, mas que você dê espaço para o Espírito Santo agir em você. Uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, as nossas palavras e as nossas ações, que são os nossos frutos, como eu já expliquei para você, elas vão denunciar como é que está o nosso coração. Como é que estão as nossas raízes. O que eu quero que você pense hoje? Olhe para essas 2 passagens, a gente vai olhar para elas e identificar como que está a nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoavaliação constante para saber como é que a gente está indo. E é aqui que mora o nosso problema. Por quê, Pri? Porque eu e você, eu me incluo nesse grupo, gente, humildemente reconheço a minha falha. Nós somos extremamente rápidas para apontar o erro das pessoas que estão ao nosso redor. Geralmente, quando eu vou, por exemplo, atender casais, a mulher ela vem com uma lista de coisas que o marido dela deve melhorar. Mas em nenhum momento, se eu não perguntar da conversa, ela diz assim: mas eu acho que eu sou falha nisso. Não. Sempre é assim, tanto o homem como a mulher. Isso não é privilégio só da mulher, não. É uma questão nossa, da humanidade. A gente sempre é rápido em apontar os defeitos, aquilo que o outro precisa melhorar. E nós somos negligentes, a gente fica tentando tampar o sol com a peneira sobre aquilo que são as nossas falhas, aquilo que a gente precisa mudar. E isso, gente, é um padrão que vem desde lá do Éden. Foi o que aconteceu quando Deus identificou e apontou a questão do pecado para Adão e Eva. Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor criou que me fez comer da fruta. E aí a mulher diz: olha, foi a serpente que estava aqui que me enganou e me fez comer da fruta. Então, tanto Adão como Eva, eles apontam os erros dos outros, eles não reconhecem. E, infelizmente, esse padrão está entranhado na minha e na sua mente. Pra gente dói demais reconhecer os nossos frutos ruins e as nossas raízes amargas. Isso é incômodo. O confronto, ele dói. Só que se você não se permite ser confrontada, ser corrigida, é muito pior. Por quê, Pri? Porque você vai andar por um caminho de destruição. E como é que tu sabe disso, Pri? Porque eu já fui uma pessoa que não aceitava ser corrigida. E até hoje, gente, é difícil para mim também. Eu sei que é difícil para você, eu te entendo. Só que se você não permite que o Espírito Santo confronte a sua vida, que ele mude aquilo que você precisa mudar, você nunca vai crescer.
você nunca vai melhorar e você vai estar sempre essa pessoa que não cresce na fé e que muitas vezes caminha a passos largos para a destruição. E Pri, qual é a solução? É você olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e não simplesmente ler como se fosse um livro qualquer. Você precisa olhar para a Bíblia e entender o que é que Deus está falando ali sobre ele e sobre você. Entender o que é que Deus espera de você. As duas passagens que eu separei hoje para a gente pensar, elas são um excelente ponto de partida para você começar. Elas são duas listas, tá? Gálatas, ele fala do fruto do Espírito Santo, aquilo que ele produz na nossa vida, mas essa lista, ela não termina em si mesma. Existem outras virtudes que a gente pode acrescentar aí. Então, à medida que você for lendo, estudando a palavra de Deus, você vai marcando coisas que o Espírito Santo vai te mostrando que você precisa mudar na sua vida. Que você precisa abandonar o seu padrão, o seu modo de agir antigo, segundo o tempo do pecado, para agir conforme o padrão do céu. E eu tenho uma tarefa de casa para você hoje. Tarefa, Pri, que coisa antiga, mas é tarefa mesmo. Porque se você só ouvir aqui esse áudio, se você não for colocar em prática, não vai adiantar de nada. Você vai ser igual o construtor insensato, como a gente viu no devocional de ontem. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia, escuta, mas não faz nada. E aí, gente, isso se chama pecado da omissão. Saber o que precisa ser feito e não fazer. Por isso que eu gosto sempre de dar tarefas práticas aqui para você. O que é que você vai fazer? Você vai reler as duas passagens que nós estudamos hoje. E você vai pegar o seu caderno e vai fazer uma lista. Uma lista do fruto do Espírito Santo, que são 9. Você vai colocar aí no seu caderno. Vai ler também 1 Pedro e vai colocar toda essa lista que ele fala aí de qualidades que você precisa desenvolver. Se tiver alguma coisa aí que seja repetida, já estava na outra lista, você não repete, tá? Coloca aí, faz essa lista. Depois você vai olhar para esse caderno e com o discernimento do Espírito Santo, em espírito de oração, você vai se dar uma nota de 0 a 10. Na questão da paciência, de 0 a 10, eu acho que eu tô 5. Não, eu acho que eu tô 9, eu acho que eu tô 8. Não tem problema, faz aí a sua lista, certo? Depois que você fizer a sua lista, o que você vai olhar? Você vai ver qual é dessas características que está assim, a mais urgente, a pior de todas, a sua nota mais baixa, que você precisa correr atrás para resolver. E eu quero te pedir para compartilhar ou aqui nos comentários desse vídeo, ou se você não se sentir à vontade, coloca lá no nosso canal do Telegram. Porque o que eu quero fazer? Eu estou fazendo um compilado e aí aquilo que for mais votado por vocês, aquilo que eu ver que é a dificuldade da maioria, eu vou preparar um estudo exatamente em cima do que vocês mais falarem. Então, por favor, chegou até aqui, comenta, senão não vou saber qual é a maior dificuldade de vocês. Tá ok? Combinado assim? Então, esse foi o nosso último devocional dessa semana. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado muito ao seu coração, como ele falou aqui comigo, que você tenha sido tão abençoada quanto eu fui. Muito, muito, muito obrigada de verdade a você que me acompanha aqui, que me acompanha no Instagram, que eu sei que ora por esse ministério, ora pela minha vida, ora pela minha família. Eu quero agradecer muito a sua vida por isso, tá? Dizer que Deus está juntando pedrinhas na sua coroa lá no céu, por você me ajudar a fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Que Jesus abençoe a sua vida, que Ele faça de você uma mulher virtuosa. Vá descansando no Espírito Santo, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. E quando você menos esperar, o caráter de Jesus já vai estar sendo desenvolvido em você. Você já vai estar dando frutos e os seus frutos vão ser usados para abençoar a vida de outras pessoas, de outras mulheres e de outras famílias, tá bom? Beijo, Deus te abençoe. Muito obrigada por mais uma semana junto aqui comigo. A gente volta na próxima semana com um novo tema de estudo.